Olá para todos, está no ar o nosso Papo em Dia e hoje vamos falar de um assunto super importante para quem mora ou se interessa por condomínios com o professor Wander Andrade. Tudo bem, professor? Tudo bem, Mariana? É um prazer estar aqui. Bom, professor e advogado condominalista também, né? Por isso o nosso convidado aqui do Papo em Dia de hoje. Bom, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente vem conversando muito, né, sobre esse aumento dessa profissão, né, para quem gosta de trabalhar em condomínio, né, como o síndico, para quem vem tendo esse interesse, e até mesmo esse aumento por pessoas que vêm morando em condomínio hoje. A gente vê que mudou muito essa cultura, né? Antigamente era bem raro, né? A gente até falava assim, brincava, né? A pessoa que mora em condomínio, ela é mais riquinha, né? Hoje já é mais comum. Como que você vê essa mudança toda no mercado hoje? Bom, são diversos ângulos, né, que nós podemos entender esse fenômeno. Você vê, por exemplo, o ângulo econômico, o viés econômico. Hoje a construção civil é uma das mais importantes atividades econômicas do país. Ela emprega milhares de pessoas. A construção civil é responsável por 10% do PIB de toda a economia brasileira. Então estamos falando desse fenômeno que está avançando e se posicionando em todo o território nacional. Onde você olha, pode perceber. Não importa a cidade, alguns bairros com maior intensidade, outros com menos intensidade, mas a construção civil, novos prédios sendo construídos, edificados, é um volume muito grande mesmo. Segundo, você tem o interesse das pessoas. Você tem escassez de terrenos, você tem escassez de imóveis, você tem uma demanda reprimida, você tem ainda um déficit habitacional muito expressivo e o interesse das pessoas, as jovens famílias e das pessoas de todas as idades em adquirir o seu primeiro imóvel ou o seu segundo imóvel, não importa. O fato é que há da parte das pessoas o interesse na aquisição deste imóvel. E quando você observa no mercado, para que uma atividade econômica ela se materialize, você tem que ter o interesse e você tem que ter quem oferte. Então essa lei da oferta, da procura e da demanda, ela se encontra e ela realiza esse intento. E é aquilo que nós estamos assistindo hoje. E paralelo a isso, você tem também esse novo fenômeno que é o da gestão profissional dos condomínios. Então, nos condomínios, como a lei determina que você tem que ter um gestor, a lei denomina esse gestor de síndico. Muitos condomínios que, ou porque não tinham o síndico, ou porque alguma pessoa ali que era meramente moradora, que até então ele era o voluntário, ele era a pessoa que se apresentava para ser o gestor, observa-se que naquele prédio não há interessados, observa-se por vezes que naquele prédio as pessoas, os próprios moradores não querem que seja um morador, eles querem entregar o seu patrimônio, a gestão dos seus bens, para aquele que se apresenta com maior capacitação, com maior técnica, um profissional de mercado e, acima de tudo, com uma gestão impessoal, ou seja, sem dar preferência para determinados moradores, sem perseguir determinados moradores. Às vezes o síndico, que é um morador, ele pode ter seus amigos, ele pode ter seus inimigos, e isso do ponto de vista da administração de condomínios não é um dado positivo, muito pelo contrário. Se torna um tanto que partidário, até mesmo dentro do próprio condomínio, né? Exatamente. Começa a reinar a pessoalidade e a pessoalidade é um dado negativo no processo de gestão. Esse é o fato, assim, principal para que hoje tenha esse profissionalismo? Na verdade, eu volto àquela análise da oportunidade. Então, você percebe como as coisas acontecem. De repente, surge um mercado novo no Brasil chamado motorista de aplicativo, que não existia. O que acontece? Você vê as pessoas correndo para aquele mercado. De repente, você observa um novo mercado do delivery por aplicativo. Você vê pessoas voando para aquele mercado. Então, toda vez que o mercado ele apresenta uma nova área, um novo campo de atuação e a possibilidade de uma remuneração, inclusive importante e substantiva, você vê pessoas correndo, como se fosse a corrida do ouro da Califórnia, né?
Então aconteceu isso no Brasil, está acontecendo isso no Brasil. Hoje nós calculamos que aproximadamente de 20 a 25% dos condomínios brasileiros já são administrados por síndicos profissionais. E como há empresas especializadas nisso, na gestão de condomínios, alguns desses síndicos fazem a administração de 1, 2, 3, 4, 20, 40, 100 condomínios. E tem uma diferença, igual, por exemplo, você comentou agora, né, até 100 condomínios, para uma pessoa que mora lá. No começo a gente falou agora que muitos moradores preferem que não seja uma pessoa que mora lá. Mas ao mesmo tempo também tem essa questão de, eu conheço a vivência, eu estou aqui. Existe também esse conflito? Sim, vamos lembrar que se eu estou falando de um lado que está havendo um avanço do síndico profissional e que hoje ele ocupa de 20 a 25%, vamos lembrar que a maioria do mercado não está na mão dele. A maioria do mercado continua nas mãos do síndico orgânico, morador, por vezes o proprietário daquela unidade, por vezes até o inquilino dentro daquele prédio, não importa. A lei faculta, a lei permite que possa ser um proprietário, um não proprietário, um condômino, um não condômino, mas o síndico orgânico ainda é majoritário, ainda é a maioria dos casos. E também está acontecendo um fenômeno interessante com o síndico morador. Número 1, ele está se capacitando. Ele não é mais aquele síndico do passado, que era uma pessoa que ia lá experimentar uma função, arriscar e ver como é que a coisa ia ficar. Não, não. Hoje ele está se profissionalizando, se capacitando, buscando conhecimento. E, ao mesmo tempo, também por força disso, eles começam a ser remunerados. Até então, você tinha o síndico morador sendo remunerado somente com a isenção da cota condominial, quando muito. Há muitos síndicos voluntários que sequer recebem qualquer coisa. Mas a grande maioria é remunerada. E remunerada de 3 formas. Ou diretamente em dinheiro, ou por via indireta, que é a forma da isenção da cota condominial, ou sobre o modelo híbrido, que só é válido para quem é proprietário, quem é condômino. Esse híbrido, ele recebe a cota total ou parcial e também recebe uma remuneração em dinheiro. Então, todos estão entendendo que o número de responsabilidades, o grau de responsabilidade que um síndico assume é de tamanha magnitude, é de tamanha grandeza, que ele merece receber uma remuneração. Eu defendo isso. Eu defendo que todo síndico deve ser remunerado, não só pela responsabilidade, mas se ele está trabalhando ali, pelo catálogo de atividades que ele tem que realizar. É um catálogo gigantesco, é uma responsabilidade imensa. Então ele faz jus realmente a essa justa remuneração. E é obrigado todo condomínio ter um síndico? Sua pergunta é fantástica, porque ela vem na linha daquilo que os grandes empresários, quando assumem uma empresa, costumam olhar para a empresa e pensar assim: puxa vida, estamos com muita gente aqui, vamos cortar essa turma aqui, né? E aí eu pergunto, ele consegue cortar um porteiro de um prédio? Olha que interessante, hoje a tecnologia traz a portaria remota, a portaria virtual. Você consegue despedir, mandar embora todos os seus funcionários da portaria, trocar por uma portaria remota. Você consegue tirar o zelador? Muitos prédios tiraram o zelador, não tem zelador, tem ali, quando muito, um auxiliar. Eu não recomendo, porque eu acho que o zelador é importantíssimo. Eu até entendo que esse zelador deve ser capacitado também para se transformar num gestor predial. É a tendência hoje de mercado, né? Mas olha que interessante, você pode cortar zelador, você pode cortar porteiro, você pode cortar segurança, mas você não pode cortar o síndico, porque o síndico é um imperativo de lei. A lei civil brasileira determina que todo condomínio brasileiro tenha um síndico. E aí está na sua opção. Você, quando constrói um prédio, você não é obrigado a transformá-la num condomínio. Ele pode não ser um condomínio, mas a partir do momento que aquele prédio, ou aquele conjunto de casas, ou de galpões, ou de indústrias, ele é registrado no cartório de registro imobiliário como sendo um condomínio, aí nasce a obrigação de ter um síndico, necessariamente. Você não tem como escapar, você nem tem como fugir, tem que ter um síndico. E é a melhor solução no final das contas, né? Porque assim, se a gente for pensar, eu vou até te perguntar, quais são os maiores desafios realmente para se viver em comunidade? Hoje em dia, qual que é o maior desafio de um síndico com esses problemas atuais que a gente vem as pessoas enfrentando
hoje, porque precisa-se, né, de um papel ali de liderança, alguém que puxe para resolver tudo isso. Bom, vamos lembrar, eu sempre evoco, né, uma coisa que a gente ensina como professor, que na parte jurídica, quando você estuda direito condominial, o direito condominial ele rege as questões e as relações que acontecem em condomínio, particularmente e principalmente os conflitos que acontecem em condomínios. E o direito condominial ele tem princípios regentes. Um dos princípios mais relevantes do direito condominial é o princípio da realidade condominial. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: nenhum condomínio é igual ao outro. Cada um tem a sua realidade, cada um tem sua particularidade e a sua especificidade. Então, quando você me pergunta qual é o principal problema, eu tenho que levar isso em conta e pensar de quem você está falando e de qual condomínio você está falando. É um condomínio residencial? É um condomínio empresarial? É um condomínio misto? É um condomínio de galpões? É um condomínio de lotes? Então perceba você que a depender do formato do condomínio você tem uma tendência para ter determinados problemas. Por exemplo, hoje, uma tendência, um problema que está sendo, digamos, um incômodo, que vem na linha da revolução tecnológica. Eu falei do Uber, eu falei do mercado por aplicativos dos deliveries, mas nós temos hoje um mercado tecnológico impactando os condomínios, que é a locação por aplicativos, a mais vulgarmente conhecida como Airbnb, né? Então, o Airbnb, ele é um problema sim ou não? A resposta ela tem que ser vista casuisticamente, não dá para ser dada essa resposta de uma forma genérica. Por quê? Porque você tem hoje investidores, e eu passei ontem por São Paulo, por alguns bairros de São Paulo, eu vi algumas construções emblemáticas, prédios gigantescos, onde está muito claro, está muito evidente que quem comprou unidades naquele prédio não quer morar ali. Ele quer explorar economicamente aquela unidade, ele quer ganhar dinheiro com aquela unidade. E a maioria esmagadora dos moradores ou proprietários, eles querem alugar aqueles imóveis pelo sistema do short stay, pelo sistema da locação por aplicativos. Então, se a maioria quer, e esse é o outro princípio do direito condominial, o princípio majoritário, prevalece sempre a vontade da maioria. Se a maioria quer que aconteça a locação por aplicativos, ela vai acontecer. Agora, eu conheço vários condomínios onde isso é um incômodo. Os moradores não querem aquilo. Então, eu conheço um condomínio aqui em São Paulo, numa região nobre da cidade, onde apenas um dos proprietários está alugando no sistema short stay. E o que acontece? Todos os moradores são contrários. E o que diz hoje, né, porque é uma matéria nova, é uma questão nova, como é que o judiciário, porque isso já foi parar no judiciário, como é que o judiciário está se posicionando? As mais recentes decisões das mais altas cortes dizem o seguinte, que se a convenção de condomínio, que é o documento que todo condomínio tem, a norma que rege o condomínio, se a convenção não prever expressamente a possibilidade de locação, não pode. Esse é o princípio, tá? Então, se está escrito na convenção, pode. Se não está escrito, não pode. Mesmo assim, repare que muitos condomínios que isso não está escrito, a maioria quer e está acontecendo e está tudo certo. Outros não está escrito, a turma não quer, está dando problema, provavelmente esse condomínio não vai poder alugar neste formato. Vai poder alugar para temporada, vai poder alugar para residência, mas não vai poder alugar dentro desse formato que não é bem nem mesmo uma locação. Esse é um dos problemas desse tipo de atividade, porque ele é classificado como hospedagem atípica. E aí que começa o problema, porque você pega uma convenção de condomínio, você tem que olhar para a convenção e ver se esse prédio é residencial ou se ele é comercial. Se ele é residencial, você não pode usar esse prédio, o seu apartamento, como se fosse um hotel. E o que está acontecendo em alguns casos é isso. As pessoas esperando lá na porta, as pessoas chegando com as famílias, chegando com mala, chegando com criança. E isso não é uma simples locação, realmente é uma atividade comercial. E o comercial não pode ser realizado em um residencial. Bom, seguindo até mesmo esse exemplo, como lidar com a mudança que acontece no meio do caminho, né? A gente sabe que independente do tipo de condomínio, existem as suas regras,
a lei que está acima de tudo, né? Afinal de contas, um advogado aqui para falar conosco. Mas como lidar nesse meio? Porque o mercado vai mudando, né? As pessoas precisam se atualizar, tudo, né? O mundo todo no geral. Qual que é a dica para isso? Bom, como eu estou 30 anos na universidade, eu posso dizer o seguinte, eu sempre brincava com os meus alunos, quando eles terminavam o curso, e eles diziam o seguinte, finalmente terminou, né? E eles iam lá para a formatura, iam lá festejar, comemorar, e é lógico que eles têm que comemorar, é lógico que eles têm que celebrar, mas eu não queria acabar com a festa para dizer para ele ali em off, dizer o seguinte, olha, se você pensa que acabou, agora é que está começando. Em poucas palavras, na verdade, quando você se prepara para qualquer atividade profissional, imaginar que você fazer um curso, que você se capacitar, fecha a porta do conhecimento contínuo, você está realmente equivocado. Por quê? Porque hoje você tem que ter em mente a questão da educação continuada. Ou seja, claro, você tem que ter esse conhecimento sólido, esse conhecimento, digamos, teórico e técnico, você tem que estar empoderado e isso tem que estar fazendo parte do teu DNA, porém, isso não é suficiente, você tem que estar acompanhando a dinâmica das mudanças, como você muito bem pontuou, e ser uma pessoa antenada no seu planeta, saber o que está acontecendo. Então, hoje, os síndicos frequentam congressos, frequentam seminários, frequentam encontros onde esse tema é discutido. Muitos cursos são proporcionados, né? Por exemplo, aqui na Fundação Santo André, nós temos orgulho de ter o maior MBA em Direito e Gestão de Condomínios do Brasil. Nós temos hoje mais de 300 alunos ali, já chegaram, alguns já cursaram, outros já concluíram, outros estão chegando. E veja você, são alunos do Brasil inteiro, né? Além disso, nós temos também um curso de tecnólogo em negócios imobiliários, cuja matriz curricular ela é formada e criada, desenhada todinha na linha da gestão de condomínios. E esse curso de tecnólogo em negócios imobiliários ele é ofertado inclusive gratuitamente para os alunos que preenchem os critérios da Bolsa SEBAS, que é um critério muito generoso, ou seja, uma pessoa, só para você ter uma ideia, né? Uma família de até 4 pessoas, se a renda familiar dela foi de aproximadamente R$ 18.000, ela está contemplada por esta bolsa gratuita. Então, nós temos interesse em ter muitos alunos gratuitamente lá dentro da universidade e com isso a gente prova que a gente realmente se tornou um grande centro de formação e de difusão do conhecimento nesta área de direito e gestão de condomínios, seja no plano do pós-graduação, com o nosso MBA, seja no plano da graduação, do nosso tecnólogo. Então, uma super oportunidade, sim, né? Sim, não pode perder. Bom, você comentou um requisito, existe mais algum outro? Para quem tenho certeza que, né, agora com esse crescimento do mercado aqui, muitas pessoas vão ter interesse. Sim, veja, você falou, né, na necessidade de entender essas mudanças. E entender essas mudanças é não estar sozinho. Eu costumo brincar que o jogo do condomínio é um jogo coletivo. Há momentos que você, como síndico, vai jogar um jogo singular. E nesse momento você joga um jogo de xadrez. E no jogo de xadrez, quem sabe jogar xadrez, sabe que às vezes não é só avançar para você ganhar o jogo. Às vezes você tem que recuar. Porque recuo, por vezes, é estratégico. Então o síndico tem que ter muita estratégia para poder fazer a sua gestão. Mas a grande maioria dos jogos condominiais não são singulares, não são isolados, eles são em equipe. Então você tem que ter o seu time. Hoje nenhum síndico de alta performance joga sozinho. Ele tem que ter uma boa administradora que lhe dá suporte. Ele tem que ter um bom engenheiro, um bom arquiteto, um advogado especialista em condomínios. Então é este time que ele começa a montar que vai dar sustentação para que ele possa avançar. E aí ele começa a ser uma referência no mercado. Quando ele começa a ser uma referência, ele começa a ser indicado, ele começa a ser eleito. E uma vez eleito, ele passa a ser contratado. E também abre outras portas, né? Porque você citou aqui uma série de profissionais também para conseguir suprir esse mercado. Hoje, como que está esse mercado aqui na região do Grande ABC? O Grande ABC, ele é um mercado próspero, ele é um mercado promissor. Nós temos aqui centenas de síndicos profissionais. Nós temos aqui, não posso dizer centenas, mas dezenas de advogados condominialistas.
de engenheiros que prestam serviços para condomínios, de arquitetos. E vamos lembrar que nós não mencionamos um outro grupo de empresas que são as prestadoras de serviço. Então hoje os condomínios, além de serem um grande polo de atividade econômica, eles também são empregadores. Ou seja, condomínios empregam milhares de pessoas. Calcula-se que no Brasil você possa hoje falar em torno de 600 mil condomínios. Se você pegar 600 mil condomínios, e o número deve ser maior que esse, e você multiplicar por 4, imaginando que um condomínio só tenha 4 funcionários, e muitos têm muito mais do que isso, vamos trabalhar com 4. Nós estamos falando aproximadamente em 2 milhões e 400 mil funcionários de condomínios no Brasil. Claro que o ABC, porque tem nas suas 7 cidades, quando eu falo ABCD, MRR, né? Ele tem nas suas 7 cidades uma tendência para os condomínios. Seja os condomínios de casas, seja os condomínios empresariais, seja os condomínios residenciais. Então, aqui eu diria para você, é um mercado próspero, é um mercado promissor e certamente de grande interesse, né? Não só para síndicos moradores, como para síndicos profissionais. Eu tenho participado de muitos eventos aqui no ABC, essa outra marca, característica da fortaleza, né, da grandeza que é o ABC, ele ainda tem essa pujança econômica, particularmente também na construção civil. Então, grandes construtoras, inúmeros condomínios sendo entregues, é só você passear por toda a região, você vai ver prédios sendo construídos, Sim. subindo prédio para tudo quanto é lado, né? E quando você não vê um prédio, você está vendo já um tapume anunciando que um prédio estará ali presente. Então, é um mercado realmente muito forte. E as prestadoras de serviço, elas fazem um verdadeiro bombardeio para prestar serviços. Então elas querem apresentar as empresas de limpeza, as empresas de manutenção, as empresas de portaria remota, as empresas de vigilância. Veja o conglomerado de serviços e lembrar uma coisa interessante, condomínio tem dinheiro, condomínio não quebra. Diferentemente de empresas, né? Você às vezes vai para um shopping center, depois da pandemia, você deve ter percebido isso. Algumas lojas que não abriram mais, alguns restaurantes que não estão mais lá. O que aconteceu? Não aguentaram, quebraram por força de não suportar a pressão econômica. O condomínio, ele não quebra, porque ele tem uma matemática financeira muito inteligente. Como é que ela funciona? É mais ou menos o seguinte, todos têm que pagar. Todos. Se você entrou em condomínio, não tem escolha, não tem Mas opção. não teve desistência de moradores, por exemplo, empresários? Então veja só, pode ter inadimplência, pode ser alguém que não está pagando. E como é que fica isso? Qual que é a resposta, né? Porque hoje você vai, por exemplo, digamos na universidade, acontece de alunos se tornarem inadimplentes. E se esse aluno ele não tem patrimônio, se ele não tem recurso, se ele não tem uma conta bancária, você executa o devedor, mas você não recebe o recurso. Então, quando você faz contratos de prestação de serviço em geral, você até tem instrumentos jurídicos para cobrar essa pessoa, mas se lá na ponta ela não tiver dinheiro, não tiver o que pagar, ela vai dizer para você, devo, não nego, pago quando puder. E é assim que fica. Você ganha uma ação, mas não leva. No condomínio não é assim que funciona. No condomínio, se você deixar de pagar a sua cota condominial, em última análise, você perde a sua propriedade, você perde o seu apartamento. O seu apartamento ele é garantia da sua dívida. Então, outro dia eu conversava com um morador, na verdade com a síndica, né, que foi procurada por um morador. Ele quer vender o apartamento dele deve estar valendo uns 400 mil reais, e ele tem uma dívida de 100 mil de condomínio. Ele está sendo executado. Ele vai perder esse apartamento se ele nada fizer. E ele pensou, será que eu posso vender? Sim, ele pode vender. Mas ao vender esse apartamento, ele é obrigado a informar para quem está comprando, e essa pessoa que está comprando também deve diligenciar e pedir para o síndico daquele prédio uma CND, que é uma certidão negativa de débitos condominiais, para saber se aquela unidade deve condomínio. Porque se você compra um apartamento com dívida de condomínio e você não sabe disso, você tem 2 problemas. Número 1, você até pode cobrar aquela pessoa que te vendeu e que escondeu de você que ela não tinha dívida. Mas cuidado, lembra que eu falei? Ao tentar cobrar essa pessoa, se ela não tiver como pagar, você vai ficar com prejuízo.
E mais, a dívida de condomínio, ela não é pessoal. Você não cobra a pessoa, você cobra a unidade. Ou seja, ela fica presa na unidade. O devedor vai embora, mas a dívida fica na casa, no imóvel. Se você comprou um apartamento que custa 400 e ele tem 100 mil de dívida de condomínio, você agora tem que despender 500 mil. Por isso que um comprador sabedor disso tem que chegar para a pessoa que está vendendo e falar, olha, quanto você quer no apartamento? 400 mil. Pois bem, o senhor tem que dar um desconto para mim de 100 mil, que só 100 mil eu vou pagar as cotas de condomínio atrasadas. E isso é bom quando acontece, essas compras, essas vendas são boas, porque essas dívidas acabam sendo pagas e o condomínio acaba recebendo um reforço no seu caixa, que acaba ajudando o prédio, reformas, atualizações, isso é bem bacana. Bom, então é uma área muito promissora, é uma área que quem tem interesse aqui é válido conhecer mais. Não, é super válido, porque vejas bem, olha só quantas vocações você encontra, né? Você pode ser um advogado, você pode ser um engenheiro, você pode ser um arquiteto, um prestador de serviço, você pode ser um pedreiro, você pode ser o que for. Provavelmente você vai ter espaço dentro do condomínio. Hoje você tem professores de educação física, você tem personal trainer, você tem professores das mais diversas áreas, você tem gastrônomos fazendo ali feiras culinárias, você tem feira livre acontecendo dentro de condomínio, você tem mercadinhos acontecendo dentro de condomínio. Então, realmente é uma cidade que acolhe, é uma microcidade que acolhe diversos serviços. Um mundo completamente à parte. Onde o síndico é o prefeito. Verdade. Entendeu? Bom, professora, a gente chega aqui ao finalzinho do nosso Papo em Dia. Deu para falar um pouquinho ali sobre o assunto que é, né? Tem muitas coisas para falar, mas a gente deu aqui uma exemplificada para quem tem interesse. E lembrando que é uma área aqui na região que é sucesso, né? Sem sombra de dúvida. Merece ser mais conhecida. E vai ser, hein? Eu agradeço aqui a sua participação. Muito obrigado, Mariana. E agradeço a você também que nos acompanha em mais um Papo em Dia e nos vemos na próxima semana.